chamou Dínamos? Sempre chamou Dínamos. Então antes Antes quando meu pai fundou, já era Qual foi Dínamos. a ideia do nome? Atos 1:8. E recebereis poder, Dínamos. Dínamos. O Dínamos de Deus. Então, a palavra no original é Dínamos. Então, E sempre foi uma igreja que... Na verdade, a palavra dunamis, mas aí quando você traz para o português... Da dinamite. Né? Exato. É Dínamos de Deus. Legal. Então, E esse nome tem muito a ver com a característica e vocação da igreja no sentido da busca pelos dons do Espírito. Sempre foi um lugar que havia manifestação. Sim, muito, muito forte, até porque assim, meus pais vieram de uma raiz bem pentecostal assembleana. Que legal. Bem pentecostal. Quem nunca, né? Todo mundo tem um pezinho lá, todo mundo tem. E minha mãe é daquelas profetas do coque. Total. Hoje ela tá modernizada, né? Foi modernizando. Foi. Mas lá dentro não, é a mesma coisa. Tá lá. Assim, se tocar um pandeiro mais alto... Então veio muito dessa dinâmica. A própria fundação da igreja é de uma história bem nessa direção, assim, de sobrenatural, de Deus fazendo. Então, a igreja nasceu muito nessa proposta, né, de liberdade. E você agora está plantando uma igreja, né? Sim. Como é que foi o processo? E Deus tem me confrontado muito com isso, assim. O comum, quando você pensa numa igreja apostólica, né? Então, lembrando que uma igreja apostólica é uma igreja que é envolvida com plantação de igreja, né? É envolvida a palavra apostólica tem muito a ver com a palavra missional, né? De ir para novas frentes. Então. Mas assim, sempre que a gente pensa em uma igreja apostólica, a gente pensa em uma igreja que envia, né? Ou em um líder que envia pessoas, né? Vamos abrir lá, tá? Vamos separar o fulano aqui, vamos orar por ele, enviar, né? Sim. E a gente não vê tanto numa igreja apostólica o líder indo, né? Sim. E você, então, transicionou para ir para essa nova plantação. Como é que foi esse pensamento de vocês nisso? Como é que foi o raciocínio por trás dessa decisão que vocês tomaram de ir para São Paulo plantar a igreja? Cara, meu pai confrontou muito todo mundo, porque meu pai não estava pastoreando igreja local no Brasil, ele estava numa figura de pastorear pastores e tal, já fazia um tempo. E meu pai sempre teve uma palavra para a Europa, mas ninguém sabia ao certo como que isso ia se desenvolver. Assim, né? Tem uma palavra de Deus, amém e tal. Mas meu pai está agora na casa dos 60. E meu pai vai para a Europa, eu tenho um irmão que mora lá, ele vai despretensiosamente, a gente falou, não, vai tirar um tempo de descanso. Tal. Ele já não estava mais exercendo a função de liderança. Tinha essa liberdade. E aí, quando ele vai, Deus move lá, ele não tinha direito à cidadania, uma porta se abre, aquelas coisas, né, mais cristocidentes possível. E aí meu pai vai e eu falei, pai, tá bom, você vai para descansar. E 3 semanas depois eu descubro ele com um grupo no Instagram. Um logo. Com o logo, plantando uma igreja. Eu falei, cara, o que é isso? Ele falou, não, depois te explico aqui. Depois te explico aqui e tal. E eu falei, cara, mas a gente tá assim num câmbio muito diferente. Não tem como. Quando você tá plantando uma igreja, você tem todos os... Né, você tem que pensar em tudo. Você tem que pensar língua, cultura, investimento financeiro e etc. E qual era o país? Ele está na Inglaterra. Ele está na Inglaterra. Então, meu pai acabou produzindo muito essa cultura. Então, de liberdade, de que assim, cara, você não precisa estar preso. Então, eu plantei igrejas nesse meu processo, multipliquei igrejas. Né? Então, logo no meu 2º ano como pastor, tinha um grupo. A gente fez uma primeira plantação, já muito expressiva, com centenas de pessoas, numa cidade ao lado da minha cidade. Logo de cara. Então, a primeira a igreja que você transicionou, Santo André. Santo André. Tá. Então, logo de cara, assim, no meu 2º ano pastoreando, eu fiz uma multiplicação que naquela ocasião era muito expressiva. E a gente liberou um grupo. Foi para onde? Foi para São Bernardo, que é uma cidade vizinha. Eu nasci em São Bernardo do Campo. Você nasceu? Então você sabe bem do que eu tô falando. Mas eu morava em Santo André. Morava em Santo André. Era lá. Então, assim, você conhece ali a nossa região. E aí a gente multiplicou igrejas e assim, Douglas, uma paixão muito grande, porque eu participei, eu estive ali no meu período de seminário, eu fiz em uma instituição que ela viveu uma expansão muito grande de multiplicação de igrejas, então
eu vi isso muito de perto. Eu assisti isso muito de perto. Virou um valor muito forte para mim. Mas Deus começou a falar ao meu coração como fazer isso, porque o que eu percebo nunca vai faltar vinho. Deus sempre está derramando vinho. As pessoas dizem, pastor, quero uma unção nova. Não, cara. Deus sempre está pronto. O problema é o odre. Então, o que eu sempre vi nesse processo de multiplicação de igreja, eu vi muita coisa assim que eu olhava e falava, cara, isso aqui pode ser diferente. Aquilo ali a gente pode aprimorar isso aqui, porque a gente criou um padrão, porque quem veio muito forte com multiplicação de igreja, e glória a Deus por isso, aqui não é um tom de crítica. Eu acho que o corpo está evoluindo e o que a gente fez antes hoje. Mas eu vi assim, muita gente sofrendo para plantar a igreja. Em modelos assim, de coisas que a gente entrega que Deus nunca pediu, né? De formas que Deus faz. Esses dias eu estava com um cara e falou, não, eu quero ter a experiência de não ter nada para comer em cima da mesa, para mostrar para meus filhos provisão de Deus. E alguém bate na porta e fala, eu trouxe o pão. Eu disse, cara, eu prefiro a provisão do pão estar aqui, eu vou mostrar para meus filhos o tempo inteiro. Cara, o pão que está aqui não foi eu que coloquei. Isso aqui é provisão. Ainda que eu possa experimentar de não ter nada e alguém bater na porta. Mas aí o cara vai para o modelo dele nunca ter nada na mesa, porque... Eu acho que o sofrimento vai vir. Não precisa correr atrás dele. Esse é o ponto. Tem cara que ficou apaixonado por sofrer, né? Aquela coisa, não, servir... Eu lembro uma vez, minha mãe com essas muitas amigas profetas, né? E a gente foi visitar uma irmã e disse, seus filhos, ela, glória a Deus, estão presos. Eu falei... E isso foi uma coisa que sempre me chocou, assim, crescendo nesse meio. Eu falei, cara, que Deus é esse? Não, glória a Deus, estão presos, porque servir a Deus é essa coisa difícil. Eu falo, mas será que de fato precisa ser assim? Porque fica parecendo que Deus está super feliz assim, vendo. E como você disse, os sofrimentos fazem parte do processo de caminho de maturidade e de viver no mundo caído. Mas olhando algumas coisas, eu fui repensando, também plantando igrejas, isso foi me levando a repensar a forma de fazê-lo. Então, de entender, poxa, o que a gente pode fazer, de que forma a gente pode fazer, como a gente pode estruturar. E a multiplicação de igrejas, multiplicação eu chamo quando a gente tem um grupo em determinada região, então você só destaca aquele grupo, então você tem ali 100, 200, 300 pessoas numa região, você só destaca aquele grupo, ele já chega lá com o pastor, ele já chega lá com os líderes, já chega lá com o louvor, já chega com a cultura, já é maravilhoso. Mas quando você fala da plantação de uma igreja a partir do zero, você encontra outros tipos de desafios, né? As demandas são completamente distintas de uma multiplicação de igreja para uma plantação de igreja. E eu comecei a sonhar muito sobre a plantação de uma igreja. Mas a região que eu iria, ela tem uma certa proximidade. Então, quando a gente foi fazer o caminho de transição, o que eu pensei? Eu vou levar 50 casais comigo, eu chego lá, eu continuo achando que tendo a possibilidade, é uma forma hiper saudável de começar um novo projeto. É mais simples, você já chega com a estrutura, você já chega... E eu fui orar. E quando eu fui conversar com o primeiro casal, e o pastor que ia me suceder, eu disse para ele, cara, nós temos uma comunidade aqui muito grande, se eu levar 50 casais aqui, vai ser tranquilo. Eu consigo levar 50 casais daqui, não vai representar aqui, lá... Nem perceber. Lá vai ser... Exato. E aí ele falou, ok, que isso, né? Estamos aqui para isso e vamos embora. E aí eu fui sentar com o primeiro casal. E quando eu fiz o convite para ele, eu senti que o Espírito Santo se entristeceu na mesa. É mesmo. Eu falei, opa, peraí, está acontecendo alguma coisa aqui que eu... E quando ele levantou e foi embora, ele falou, amém, pastor, vou pensar, vou meditar e tal. E quando ele levantou da mesa, Deus me falou, liga para ele e pede desculpa para ele. Fala para ele que você está desconvidando. Você está removendo o convite, né? Criando aqui o meu... E aí, eu então o que o senhor quer fazer? Ele falou, não, você sabe todo o modelo que eu estava te falando, eu quero que você dê um passo de fé para vivê-lo. E aí foi onde eu mergulhei nesse novo tempo, para dar esse passo de fé, e entendendo depois que várias pessoas do nosso contexto precisariam fazer isso. Então, fazê-lo... Precisa ver à frente. E como eu estou te dizendo, é muito legal nas instituições quando a gente dá esses passos, porque acaba confrontando o ambiente completo. Então, o ambiente fica confrontado. Uhum. E eu não quero propor que todo mundo deva fazer isso. Não. Acho que é infantil esse pensamento. Mas, no meu caso, eu percebo que isso confronta o ambiente.
E eu queria viver uma experiência, Douglas, assim, eu percebi Deus me levando à experiência de assumir uma igreja em transição, de multiplicar igrejas, de transicionar uma igreja, mas eu falei, eu quero uma experiência também de plantar uma igreja, de ver uma igreja nascendo, de ver os primeiros irmãos. Então foi muito legal, porque a gente resolveu dar esse passo no meio da pandemia. E aí, assim, do nada, nós fomos para a região central de São Paulo, eu não tinha pessoas lá. Então, para dizer que a gente foi sem ninguém, a gente foi com 8 pessoas. E foi muito legal porque, assim, são recomeços. É esse caminho onde, cara, eu falei, não tem porquê. Aí a gente montou um espaço, um estúdio, assim. Falei, não tem porquê a gente contratar alguém aqui para fazer a parte de limpeza. Eu mesmo posso fazer, eu posso chegar mais cedo e fazer. Aí algum irmão chega e te vê fazendo, ele fica tão constrangido, tão mal de pastor. Eu falei, cara, não, eu tô aqui por isso. E daqui a pouco esse irmão diz, não, então tá, se você faz, eu também. E aí a gente foi vendo isso acontecendo assim de uma forma muito legal e a gente está vendo Deus prosperando muito o ambiente, como é sempre a igreja, né? A gente vê esse ambiente de prosperidade.